Olá, L-Jurtanos e L-Jurtanas, eu sou a professora Biscoito com mais um vídeo recheado de questões para você. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o verbo, tá? Sobre as flexões do verbo. O que é flexão, gente? É quando o verbo varia, tá? Quando ele varia de gênero, número, pessoa, enfim, gênero não, né, gente? Número, pessoa, desculpe. Gênero seria o nome, né? O nome que varia em gênero e número, tá? Enfim, os verbos, eles têm primeira e segunda pessoa, eles têm singular e plural, certo? E as conjugações, nós devemos saber também que existem modos verbais, 3 modos verbais, são indicativo, subjuntivo e imperativo, e vários tempos verbais. Então, nós vamos trabalhar com essa flexão, tá? Hoje eu vou colocar diretamente aqui os modos. Ó, modos, vou colocar o indicativo. Por que eu estou colocando aí, gente? Ó, porque primeiramente, dentro dos modos é que existem os tempos. Então, por isso que eu estou colocando primeiro. Indicativo, ó. Então, depois eu coloco, né, o subjuntivo aqui embaixo. Eu tenho que ver como é que vai caber. Tá? Então, o modo indicativo é o modo mais comum que a gente usa, porque é o modo da certeza. Tá? Então, quando eu falo de coisas sobre as quais eu sei, né? Então, eu uso o modo indicativo, né? Pode ser para o passado, para o presente e para o futuro. Vou começar com o presente, que é o mais, né, próximo da realidade. Então, ó, eu tenho o presente. O presente nada mais é, né? Bem óbvio. É falar do que é atual. Né? Então, o presente é algo que eu faço agora. Mas eu posso usar o atual como algo que eu sempre faço, né? Eu acordo cedo todos os dias. Então, se eu acordo cedo todos os dias, eu estou usando o presente para algo que eu faço sempre. É um hábito de agora, né? Um hábito de agora que eu tenho. E eu posso usar, enfim, eu estou, né, nadando, por exemplo. Então, esse estou é uma forma que eu uso que está no presente, mas ela já está aí combinada com outro verbo que me dá a ideia de algo que eu estou fazendo exatamente nesse momento. Enfim, de qualquer forma se refere a algo atual, né? Depois eu tenho aí o pretérito, né? O pretérito é o passado e nós temos vários. Vou colocar o pretérito perfeito. O que é perfeito, gente? Uma ação, né? Um pretérito perfeito, ela está concluída, acabada. Me dá uma ideia de que aconteceu uma vez, pronto, e acabou. Mas eu vou colocar simplesmente assim, acabou. Ou seja, eu concluí no passado e pronto. Né? Eu não fiquei repetindo, isso não se durou até agora. Então eu falo assim, ontem os L-Jurtanos estudaram muito. Eu tô usando uma certeza, né, que eu tô no modo indicativo, né, e eu estou dando um passado, né, estudaram, né, eu tô falando de ontem, e algo que acabou. Eles estudaram, né, pronto, acabou a hora deles estudarem e pararam de estudar, tá, eles estudaram, pronto. Mas eu tenho outro tipo de pretérito, que é o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito não me dá uma ideia de conclusão, né, você pensa assim, o perfeito é aquilo que já acabou, já foi concluído perfeitamente, e o imperfeito é aquilo que não foi concluído. Não foi concluído assim, né? Ele não aconteceu uma vez e acabou. Ele pode ser, por exemplo, um hábito. Que você tinha mais um hábito o quê? No passado, né? Quando você fala do presente, você fala de um hábito que você ainda tem. No pretérito imperfeito é um hábito que você tinha. E justamente o tinha já é o pretérito imperfeito. Tá? Então, se eu falo assim, eu realmente, né, quando eu estudava assim para vestibular, para fazer alguma prova, eu estudava muito todos os dias. É assim que eu consegui, tá? Eu consegui muitas aprovações, tá? Em todos os vestibulares que eu fiz, passei no vestibular de medicina, né, abre parênteses, passei no vestibular de medicina em alguns lugares, em algumas, né, universidades, não só uma, mas eu não me interessei por fazer porque eu amo dar aula. Eu amo estar aqui com você, L-Jurtana, eu faço por amor, tá? Porque eu fico muito satisfeita, sabe? Eu vou estender aqui, mas é porque trabalhar no LJ é muito positivo, dar aula em geral, mas trabalhar com vocês, L-Jurtanos, é mais positivo
ainda, tá? Eu amo vocês. Espera aí, deixa eu colocar coração. Eu amo vocês aí que estão assistindo, que estão aprendendo aí alguma coisa. Enfim, então voltando, né? Eu posso falar o quê? Vamos conjugar então o verbo amar? Tô falando que eu amo vocês? Então tá, olha, eu amo. No passado, atual eu amo. Né? Se eu tivesse, né, amado vocês em um determinado momento e a gente tivesse brigado, eu iria falar, olha, eu amei vocês, mas vocês me abandonaram, vocês não estão mais assistindo o vídeo da professora Biscoito, eu amei, eu não amo mais. Então isso seria o quê? Um pretérito perfeito. Mas vamos querendo dizer, né, que em vez de eu falar amei, eu queira dar um outro sentido. Eu queira dar o sentido de que eu amei vocês, mas por um período mais longo. Eu tinha esse hábito, era um costume meu. Né? Então eu amava vocês. Quando eu digo amei, me dá uma ideia pontual, sabe? Eu amei. Mas amava, né? Pensa assim, a palavra amava, ela se estende. Mas amei é uma palavra pequenininha, amava é uma palavra maior, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque ela se prolonga, a palavra se prolonga e o tempo também, né? Eu amava por um período de tempo. E aí eu posso dizer agora sobre o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito. O interessante é que eu não tinha pensado nos exemplos, veio agora. Né? Então o meu amor é espontâneo, tá? É sério, não sei se vocês vão acreditar, mas é sério, tá? Então, as pessoas que comentam, eu fico muito feliz, eu me sinto muito lisonjeada, né? Tem os comentários lá no YouTube, nossa, eu fico em júbilo, né? Transbordando alegria, tá? Então vamos lá. Eu coloquei lá um pretérito mais que perfeito, e o pretérito mais que perfeito, gente, ele é algo que foi concluído antes de alguma ação, né, que foi concluída, ou seja, é um passado do passado, tá? Então existiu alguma ação no passado, beleza. Mas o pretérito mais que perfeito é aquela ação que existiu antes daquela ação no passado ter acontecido. Lívia tá confuso, tudo bem, eu sei que às vezes vai ficar um pouco abstrato. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o passado do passado, porque esse aqui não realmente tem que escrever, ó, do passado. Senão fica difícil. Quando eu vou falar assim, ó, fui lá, ó, depois eu apago. Fui lá me despedir. Me despedir, né, porque lá é um advérbio, né, um advérbio de tempo, e advérbio atrai, né, ele puxa o pronome oblíquo ato, né, então eu tô colocando o me aqui perto do lá. Fui lá me despedir. Mas ele já saíra, tá? Ou seja, qual é o verbo aqui? Eu tô usando um verbo no passado, que é o fui, ou seja, eu fui, já era passado. Mas quando eu fui lá, eu vi o quê? Que ele já saíra, ou seja, esse passado aqui tá anterior a fui, tá? Se, por exemplo, se eu fui lá à noite, né, ele saiu então tipo de manhã. Por quê? Porque no momento em que eu cheguei lá, em que eu fui, ele já havia saído. Então é por isso que nós não usamos muito esse saíra. Por quê? Porque nós substituímos pelo tinha saído. Ele já tinha saído. Então nós usamos essa forma aqui, ó, composta do verbo. Mas entendam que é a mesma coisa, né? Quando eu falo saíra, é a mesma coisa de tinha saído. Quando eu falo, né, amara, é a mesma coisa que tinha amado, tá? Então, vamos continuar aí. Continuando, então eu já falei, né, do presente dos 3 pretéritos, faltam falar dos futuros. Sim, existe mais de um futuro, né, no modo indicativo. Primeiro futuro. Eu tenho o futuro normal, que é o futuro do presente. Como que assim o futuro do presente? É aquele que todo mundo conhece, né? Que fala sobre algo posterior ao momento em que eu estou falando. Então, se eu falar, né? Se eu falar que eu vou lá amanhã,
né? Em vez de eu falar que eu fui lá ontem, eu vou lá amanhã. Esse vou, né, me dá uma ideia de que eu ainda vou lá. Isso vai acontecer em um momento posterior, vai acontecer depois, tá? Então esse é o futuro do presente. Então eu vou falar assim, poxa gente, se vocês assistirem a todos os meus vídeos, eu amarei, né, todos vocês ainda mais. Eu amarei vocês ainda mais, tá? Então isso eu posso fazer. Esse amarei, né, é o futuro, tá? Então aí eu vou passar para o outro futuro, o futuro do pretérito, né? Aí vocês poderiam argumentar, Lívia, mas o pretérito não é o passado, então o futuro do pretérito é hoje. Pois é, mas não é bem assim a nomenclatura, tá? Ó, o futuro do pretérito é a mesma coisa que um condicional. Eu sei que, né, que a característica predominante desse modo indicativo me dá mais uma ideia de certeza, mas nesse caso do futuro do pretérito, eu vou me dar uma ideia de condicional. Como assim? Acho que eu vou colocar aqui, ó. O futuro do presente eu vou colocar só assim, ó. Posterior. E o futuro do pretérito eu vou colocar condicional. Condicional. Então, olha. Às vezes, né, vamos supor que tem um Alijortano que eu conheço, e o Alijortano vira pra mim e fala assim, Lívia, né, professora Biscoito, eu gosto muito das suas aulas, mas eu não assisto toda semana, eu assisto às vezes, né, eu assisto muito pouco, eu gosto, mas eu não acompanho. Aí eu falo assim pra ele, poxa, se você assistisse, eu te amaria mais, né, se você assistisse, eu te amaria. Mas você não assiste, então, né, eu não amo tanto assim, eu poderia amar mais. Né? E se amaria é o que? É uma condicional. Eu tô dando, né, uma condicional. Ou seja, se você fizesse isso, eu teria essa reação. Esse teria é uma condicional. Né? Esse amaria é uma condicional. Então, aí depois eu chego o quê? No meu modo subjuntivo. Gente, tá dando grande isso aí, né? Eu devia ter começado lá de cima, mas o quê? Eu não sou Rodrigão. Né? O professor Rodrigão, ele estende o braço, vai lá pra cima e eu não consigo. Né? Então, vamos tentar pra ver o que dá. Ó, aí eu ia fazer meus tracinhos aqui, ó. Isso. E aí depois eu tenho o modo que? Subjuntivo. Então, no modo subjuntivo, eu vou ter o presente também. Eu vou ter um pretérito. O pretérito imperfeito. Peraí, deixa eu fazer os quadradinhos para ficar diferenciado. Né? Já tá apertado. Se eu não fizer quadradinho, não é quadradinho de 8 não, hein? Nunca aprendi a fazer, acredita? Não que eu tenha tentado, né? Vamos fingir que eu não tentei. Aquela da dança? Faz o quadradinho de 8. Ou é de 4, não sei. Pretérito imperfeito. Fui falar do quadradinho e confundi. Pretérito imperfeito. Tinha uma música lá. Inclusive no clipe, se vocês olharem lá, tem uma mulher falando, né? Quadradinho de 8, aí ela mostra na mão 7 dedos. Aí ela confunde lá, tadinha. Tinha que assistir, né? As aulas de matemática, né? De Barão, né? Não assistiu, não aprendeu nem o que é 8, o que é 7. Aí fica lá, faz quadradinho de 8, ela tá lá. Faz quadradinho de 8, faz quadradinho de 8. Pois é, não aprendeu. Assistisse as aulas do Barão, né? Do canal LJ e teria aprendido. Tudo bem. Aí eu tenho, né? O subjuntivo, eu tenho o presente e eu tenho também o pretérito imperfeito e agora o futuro do subjuntivo. Eu tenho o futuro. E aí? Vou colocar aqui algumas, né, algumas formas da gente saber. Todos eles, gente, me dão uma ideia de incerteza. Quando eu falo o presente do subjuntivo, você tem que imaginar a palavra em que antes, tá? Então eu vou ter que falar assim, por exemplo, ó, que eu ame. Se eu falar do pretérito perfeito, eu tenho que falar, ó, se eu amasse. Tem a palavra se. E se eu falar do futuro, eu vou falar quando, né? O futuro, em algum dia. Quando eu amar.
tá? Então vamos lá. Eu quero que você me ame, tá? Ô, Eli Jordana, eu tô fazendo essa aula aqui, tô gravando com tanto carinho, sabe? Então assim, dê valor, por favor, valorize. Eu quero que você me ame, tá? Por favor, coração, eu quero que você me ame. Então esse que você me ame, gente, esse ame é uma conjugação que está no subjuntivo e ela depende do que. Tá? Então quando eu tenho o que e aí eu tenho um verbo, você já vai saber que é o presente do subjuntivo. Se eu tenho se, não preciso nem dizer que esse se vai me dar uma ideia então de condicional também, né? Uma ideia condicional diferente. Aqui eu tenho o a Maria, cadê? O futuro do pretérito seria o quê? A Maria. Seria, eu vou colocar aqui, onde que eu coloco esse trem? A Maria. E aqui eu teria o amasse, né? Se eu amasse. Então tudo bem. Né? Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores dentro de mim. É assim? Não sei. É Ivete? Não sei. Vamos lá. Então, aí eu tenho o último do subjuntivo, que é o futuro do subjuntivo. Que aí você pensa, né? Um dia, gente, um dia no futuro vai acontecer, entendeu? Você tem fé, entendeu? Quando eu me casar, poxa, gente, eu quero tanto casar. Quando eu me casar, vou casar, hein? Fé em Deus. Quando eu me casar, vou ficar muito feliz. Então me dá uma ideia também de uma condição, mas é uma condição futura, né? Quando eu falo assim, se eu me casasse, poxa, se eu falar se eu me casasse, parece que eu não vou casar mais, né? Então não vou falar, eu baixo na madeira, né? E que eu não vou falar se eu casasse, eu vou falar quando eu casar, tá? Porque eu tô me dando uma ideia de quê? De futuro, vai acontecer, né? Mas quando acontecer, eu vou ficar feliz, tá? E depois, por último, eu tenho o modo imperativo. Eu tenho o modo imperativo. Gente, o que é imperativo? Pensa, império, né? Imperar, você estava dando uma ideia de ordem, tá? Você está dando uma ordem, mas não necessariamente, tá? Você pode estar pedindo alguma coisa. O imperativo, peraí. Você pode estar pedindo, você pode estar dando um conselho, você pode estar dando uma instrução, né? Então, uma bula de remédio, né, está toda cheia de verbos no imperativo, né? Tome tantas vezes ao dia, né? Esse tome é um imperativo, tá? Eu não ingerir ou não ingerir não, né? Normalmente remédio você toma, você engole. Enfim, não deixar exposto ao sol, né? Não deixe exposto ao sol. Esse deixe também está me dando uma ideia de instrução, né? Mas pode ser uma ordem também. Saia da sala, né? Se você não está prestando atenção na minha aula, então saia desse computador aí, não precisa ficar fingindo que você está prestando atenção, tá? Saia. Isso também é um imperativo. Então, olha, eu vou ter só dois imperativos, que é o imperativo afirmativo e o negativo. E eu não preciso nem, né, dizer que eles dão ideia, né, de positivo, de negativo, né? De dizer que faça e que não faça. Afirmativo e negativo. Então, pessoal, os tempos e modos verbais são esses, tá? Então, esses aqui são os modos e esses aqui são os nossos tempos, tá? Eu acho que só esse aqui que não tem necessidade de ficar especificando, né? Porque o nome já é o suficiente. Eu só vou dizer aqui, ó, que pode ser, aí eu vou colocar para os dois, ó, uma ordem, um conselho, uma instrução, que nem sempre é só ordem, né? Uma instrução e um pedido, né? Apague a luz, por favor. Tô pedindo, né? Tô dando um conselho. Estude muito, Eli Jordano, né? Tô te dando uma instrução. Quando estudar, né, você faça um resumo. Então, esse faça, né, é uma instrução de como estudar. Ou eu posso te pedir, eu falar assim, ô Eli Jordano, não deixe de assistir minha aula. Por favor, não deixe, tô te pedindo, tá? Então, vamos lá.
Aí, ó, sempre no final eu começo a fazer esse trem aqui, ó. Não sei por que começa a virar minha mão. Marque a alternativa correta considerando o emprego do tempo e do modo verbal. Em Santos, onde morávamos, aí, morávamos, me dá uma ideia de quê? De uma coisa que é atual, de uma coisa que já acabou. Tudo bem, você pode falar, poxa, acabou. Mas lembra o que eu falei, né? O pretérito perfeito é uma vez e acabou. Aqui o imperfeito é um hábito e eu vou completar aqui, ó. Ou algo que durou. Então, quando você fala, né? Quando morávamos, isso durou, isso aconteceu por um período no tempo, tá? Então, eu vou dizer que aqui tá correto. É o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então, aqui já é a nossa alternativa correta. Madrinhas me davam de presente. Pretérito perfeito do modo indicativo. Será? Elas me davam de presente. Posso falar o quê? Todo Natal elas me davam de presente. Esse davam me dá uma ideia de hábito. Hábito é o quê? Hábito é pretérito imperfeito. Então aqui, perfeito? Não. Se fosse perfeito, eu poderia dizer, as madrinhas me deram. Deram uma vez. Elas fizeram a vaquinha e me deram, sei lá, uma boneca. Ó, constituíam a geografia romanesca. Pretérito mais que perfeito? Não, nós vimos que o pretérito mais que perfeito, né, ele seria, né, constituíra, né, essa formação dele seria, eu nem coloquei aqui, não, mais que perfeito, eu vou colocar aqui, ó, o passado seria, por exemplo, amara, né, e aqui que eu vou colocar a Maria. Então, eu teria que falar construíra e não construíam. Construíam me dá uma ideia de hábito, né? Que é pretérito imperfeito. Comecei a leitura do romance de Visconde de Tonnet. É Tonnet, né? Eu acho. Tonnet. E aí, gente, então nesse aí eu já tenho comecei. Poxa, eu fui lá e comecei uma coisa pontual, eu fiz e acabou. Ah, Lívia, mas você não terminou a leitura. Tudo bem, mas eu terminei meu começo. Né? Eu comecei de uma vez. Então aí é um pretérito perfeito. Eu não vou dizer que é um presente, não é agora. No trecho, né, questão 2, né? Nenhuma cansou tanto de andar. Perguntaram muito, ouvira respostas de todo tipo. Algumas vezes reagira à escassa delicadeza. Então, olha, perguntara, ouvira, reagira. Então, isso eu estou terminando com esse RA, né? Isso é uma desinência que me indica o quê? O pretérito mais que perfeito. Estou dando o passado do passado. Tá? Então, ó, o tempo verbal em destaque foi utilizado pelo autor para indicar uma ação anterior a outra já no passado. Exatamente isso. O pretérito mais perfeito é o passado do passado. B. No passado que já foi concluída. Se fosse algo no passado que já foi concluído simplesmente, né, eu teria que dizer o pretérito perfeito, né, que é uma ação que acabou. O perfeito é uma ação que acabou. Depois, no passado que não foi concluída, não, também não, né? O pretérito é um passado do passado, mas perfeito. Que começa no passado e se estende até o presente? Não, né? Não tem essa questão de que está se estendendo até agora. 3. As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. O verbo da primeira oração está no pretérito, enquanto o da segunda apresenta-se no presente. Isso se justifica porque o primeiro verbo, A, indica que a ação está acabada, enquanto o segundo indica que o processo em andamento no momento em que o narrador escreve as flores ainda estão murchas. Olha, então agora está nos pedindo para interpretar um pouco o sentido, né, do que isso está fazendo ali. Primeiro, esse poupei me dá a ação de é uma ação acabada? Sim, porque poupei está no pretérito perfeito, então a ação acabou. Eu não poupei água. E elas murcham. O murcham não me dá uma ideia de presente, né? Murcham. Eu não falei murchavam, eu não falei murcharam. Isso seria passado, estou falando do presente. Então, ó, indica que a ação está acabada, enquanto o segundo indica um processo em andamento, né? Atual, sim, né? Então a primeira aí já é também a correta, beleza? Indica uma ação contínua e o segundo uma ação que se findou. Ó, pareceu que poupei água é uma ação contínua que durou? Não. E depois, elas murcham. Será que isso é uma ação, né, que findou, que acabou no passado? Não.
murcham, tá no presente, não é passado, não acabou. C, indica um processo de volta no tempo. E o segundo, uma ação iniciada no momento em que o narrador escreve. Poxa, gente, não estamos falando de volta no tempo. Mesmo se eu falar passado, passado é diferente de uma volta no tempo, né? E o segundo, uma ação iniciada, né, no momento em que o narrador escreve. Não, eu estou falando elas murcham, né? Poderia ser elas estão murchando, não quer dizer que é dali para frente, né? Quer dizer que naquele momento elas já estavam. Depois, indica uma ação finda e o outro uma ação a se iniciar, praticamente o que falou aqui, né? Ó, uma ação finda, tudo bem, que acabou, beleza, poupei é uma ação que acabou, pretérito perfeito. Mas aqui, ó, uma ação que irá se iniciar, não, o que vai se iniciar é o quê? Futuro, né? Eu tô falando de motion, é presente. Indica um aspecto especial da situação negada pelo segundo verbo. Pessoal, não podemos falar em uma negação. Podemos falar em uma oposição ou adversidade, tá? Cadê aqui, ó? Não lhes poupei água e elas murcham. Existe uma ideia oposta, porque quando você não lhes poupa água, quer dizer que você regou bastante, né? Você não ficou regulando aí a água, você não colocou pouca água, você colocou muita água. E elas murcharam. Elas estão murchando, né? Elas murcham agora. Então isso tem uma relação de oposição. Poxa, você não esperava que elas iam murchar, sendo que você regou bastante. Mas não quer dizer que essa aqui negou isso aqui. As duas são verdadeiras, né? O que acontece é que uma não corresponde ao que seria esperado, né? Nós vamos falar aí, então, de uma relação de adversidade, mesmo, né, que a conjunção seja aí. Aparentemente é aditiva, mas a ideia é de oposição, então é uma conjunção adversativa, mas não vem ao caso. A questão é que uma relação de oposição não necessariamente nega a anterior. Depois, 4. No excerto, trecho, talvez pudéssemos chamar outra pessoa para ir com a gente. A forma verbal em destaque está flexionada. E aí, pudéssemos. Gente, essa construção aí de essa construção pudéssemos, me dá uma ideia de incerteza? Sim, tem até o talvez para realmente nos lembrar dessa incerteza. Pudéssemos, gente, olha só a terminação, ó. Se eu amasse, se fosse nós, se nós amássemos, né? Se eu pudesse, se nós pudéssemos, tá? Então isso é um pretérito não, né? Não, é um pretérito, mas não é um pretérito indicativo, sim. É um pretérito do subjuntivo, né? Se nós pudéssemos. Aqui, ó, cadê? O subjuntivo. O subjuntivo pretérito imperfeito, se eu amasse, tá? Então eu sempre vou lembrar. Né? Não tem o se, né? Seria se pudéssemos, mas o talvez faz a função do se. Da mesma forma o caso, a palavra, né? Caso pudéssemos, talvez pudéssemos, se pudéssemos, mesma coisa. Chamar outra pessoa, né, para ir com a gente. A primeira pessoa do... está flexionado, e aqui já é a alternativa. Está flexionado na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito, né, de uma ação realizada e concluída. Olha, o pretérito perfeito é isso mesmo, né? A ação realizada e concluída. Mas não é isso que nós vemos aqui. Isso é um pretérito imperfeito do subjuntivo. Depois, ó, na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo, imprimindo uma ideia de fato contínuo no passado. Olha, pretérito imperfeito do indicativo? Não, porque o pretérito perfeito do indicativo, né, me dá uma ideia de um hábito no passado, mas não é essa condicional, não é essa incerteza que eu tenho, né? Então, se pudéssemos, está no subjuntivo. No indicativo, né, seria, né, nós podemos, seria o pretérito perfeito, né? E o pretérito imperfeito, né, seria se eu desse uma ideia realmente de hábito que eu fazia sempre. Depois, na primeira pessoa do pretérito imperfeito do subjuntivo, isso assim, né, imprimindo uma ideia de desejo a ser realizado. Então, que eu coloque, né, se pudéssemos, eu estou, de certa forma, indicando algo que eu gostaria que acontecesse, mas então, é o subjuntivo, porque eu não tenho certeza. Na primeira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo, imprimindo uma ideia de fato ocorrido antes de outro. Então, a definição do mais que perfeito está certa, mas não é essa a conjugação do verbo, né? Seria, então, pudera, né? Mas não é.
pudéramos. Na primeira pessoa do plural do futuro, né, do subjuntivo, imprimindo uma ideia de possibilidade a ser concretizada. Gente, olha, o infinitivo não, o futuro do subjuntivo, né, nós temos que pensar no quando, né, então quando nós pudermos, me dá uma ideia mais de futuro, não é a mesma coisa do se, né, se nós pudéssemos, isso sim é o pretérito imperfeito do subjuntivo, que está imperfeito subjuntivo na letra C. 5. Considere as alternativas a seguir e assinale aquela que apresenta a conjugação verbal no tempo do pretérito perfeito, tendo em vista os verbos destacados. E aí, eu quero um pretérito perfeito, ou seja, uma ação acabada perfeitamente. Aconteceu uma vez, pronto, acabou, já está concluída, né? Esses dispositivos vieram, sim, trazer muitos avanços positivos, não dá para negar. E aí, se eu falar vieram, me dá uma ideia, né? De algo que acabou, eles vieram em ponto final? Vieram uma vez e pronto? Sim, né? Eu não estou falando de um hábito, eu não estou falando do futuro, estou falando de um pretérito perfeito, ok? Perfeito? Então, vamos seguir aí. Na minha opinião, acho que o pior é que sabemos de tal dependência quando ficamos sem internet ou sem celular. Quando eu digo acho, o que eu estou querendo dizer? Gente, o acho é uma opinião que eu tenho atualmente. Acho está no presente, né? Aqui, reserve um tempo para estar com as pessoas, escute, fale também, dê sua opinião sobre algum assunto. Gente, se eu tô falando reserve, se eu tô falando com você, eu falo reserve algum tempo para estar com as pessoas. Né? Poxa, Eli Jordana, eu sei que você estuda muito, Eli Jordana, eu sei que você estuda muito, você é estudiosa, mas né, também, ó, reserve um tempo para estar com as pessoas. Eu tô dando o quê? Um conselho, né? Isso é um imperativo, é o reserve, imperativo. Vivemos em uma geração de inteligência artificial. Gente, eu tô falando, vivemos nessa geração, tô falando do presente. Nós vivemos, tá? Nossa sociedade, né, está cada vez mais evoluída. Isso é um fato. De novo, peraí, aqui não, né? É presente, mas não é isso que a gente quer. Está também é presente, né? Nós falamos aí que aqui, era a mesmo, né? Vieram, que é o pretérito imperfeito, ok? Pessoal, vamos ficando por aqui com as questões. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo para vocês. Olha só quantas coisas nós já fizemos, né? Espero que tenha dado aí para recapitular, aprender mais sobre os modos e tempos verbais, né? Que falam sobre as flexões, né? Do verbo. Então é isso, gente. Continuem sempre assistindo aí aos vídeos, acompanhando os vídeos aí desse curso. E continue sempre estudando com muita garra, com muito foco, com muita visão.